Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ultra Exatas. Eu sou o professor Cleidiano. Hoje iremos resolver mais uma questão do Instituto Federal de São Paulo, sendo que essa questão aqui envolve conhecimento de função polinomial do primeiro grau, ok? Então a questão é a seguinte: a crise hídrica é grave. Enfrentamos a pior seca dos últimos 90 anos e a falta de água prejudica o funcionamento das hidrelétricas. Pensando nisso, uma empresa realizou um estudo sobre o consumo de energia elétrica de um equipamento de uma fábrica em 4 momentos, obtendo o seguinte gráfico. Bom, por falta de espaço, pessoal, o gráfico eu deixei numa outra tela, ok? Então vamos botar a nossa leitura. A equação polinomial de primeiro grau, que representa o consumo de energia elétrica C do equipamento em função dos dias T, é dada por. Então aqui eu tenho 4 opções, somente uma delas é a correta. E aqui no nosso caso, eu irei marcar o que a questão quer da gente. Ela quer a equação polinomial de primeiro grau. A questão envolve conhecimento de funções polinomiais de primeiro grau. Mas a questão em si, ela colocou a equação, né? Ela quer uma equação polinomial do primeiro grau. E ela faz isso por quê? Porque a função polinomial do primeiro grau, ela tem um formato de uma equação do primeiro grau. Então, a função polinomial do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, f de x é igual a x mais b. Então, a x mais b é o formato de uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, quando a gente faz o estudo das funções polinomiais do primeiro grau, nós encontramos as funções afim, ok? Encontramos função afim, cujo nosso a, que é o coeficiente angular, né? O nosso a aqui, esse a aqui, ele é chamado de coeficiente angular, e o nosso b de coeficiente linear, ok? Então, numa função afim, o nosso a e b são diferentes de zero, ok? E temos também aqui a função linear. A função linear, o nosso a é diferente de zero e o b é igual a zero, ok? Temos também aqui a função constante. A função constante, o nosso a é igual a zero e o b é diferente de zero. Temos também aqui a função identidade. A função identidade, no caso, nós teremos o nosso a, que é o coeficiente angular, igual a 1, e o b igual a 0, tá bom? Então, nós temos esses 4 casos aí para considerar. Bom, vamos aqui para o nosso gráfico, tá, pessoal? Nosso gráfico, ele tem aqui o eixo das abscissas, ok? Que é os dias, que vai de 0 a 9. O eixo das ordenadas, que é o consumo em kilowatts, que vai de 0 a 3.500, e o nosso gráfico em si, que é essa reta. O nosso gráfico está somente aqui na parte do primeiro quadrante, que é do eixo das abscissas, que é do plano cartesiano, tá? Então esse aqui é o nosso gráfico, tá? Que é a nossa reta, que está sobre o plano cartesiano, que é o primeiro, no caso, ele está ocupando somente o primeiro quadrante. Então, veja o seguinte, vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês, tá? O nosso plano cartesiano, eu vou colocar para vocês. Eu tenho no plano cartesiano o eixo das abscissas, ok? E eu tenho o eixo das ordenadas, tá? Eu tenho aqui o eixo das ordenadas, tá? Então, veja o seguinte, que aqui é o x e aqui é o y, ok? Eixo das abscissas, que é o x, eixo das ordenadas, que é o y. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, ok? Aqui eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante. O nosso gráfico está ocupando somente o primeiro quadrante, onde eu vou ter o que? Valores positivos e valores positivos aqui, tá bom? Então veja o seguinte, um outro fato aqui que a gente pode considerar. O nosso gráfico, ele toca na origem. Se ele toca na origem, então o B ele vai ser igual a 0. Então, como a gente já viu aqui na tela anterior, então nós já podemos desconsiderar, aqui a gente não precisa mais considerar a função afim e nem a função constante. Afinal de contas, nosso B vai ser igual a 0. E assim sendo, a gente vai tirar daqui como opção a letra B e a letra D. E a gente vai ficar somente com a letra A e a letra C. E olha o outro fato aqui, no nosso gráfico, perceba o seguinte, que o eixo das abscissas, ele é diferente, os valores dele são diferentes do eixo das ordenadas, ok? São valores diferentes.
Então aqui eu posso desconsiderar a função identidade. Afinal de contas, a função identidade é quando eu tenho os dois lados, né? O eixo das abscissas, os valores do eixo das abscissas iguais aos valores do eixo das ordenadas. Então eu vou desconsiderar a função identidade. Então ela vai ser uma função linear realmente, tá? Então eu ainda vou ficar com a letra A e a letra C aí de qualquer jeito, tá? Então, mas só que perceba outro detalhe. Que aqui eu estou no primeiro quadrante, onde eu vou ter somente valores positivos, okay, das abscissas e valores positivos das ordenadas. Então, se eu estou aqui, inclusive estou nessa posição aqui, né? Nosso gráfico vai nessa posição. Então, isso significa que o eixo, né? O nosso coeficiente angular, ele vai ser positivo, ok? Então, se nosso coeficiente angular vai ser positivo, que é o nosso A, vai ter o que? Nós temos aqui a nossa alternativa correta, que é a letra C de casa. Essa é a alternativa correta. Agora, caso você queira determinar realmente o valor do nosso coeficiente angular e realmente saber qual é realmente a questão correta através de cálculo, não somente através de análise, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a seguinte fórmula. Eu irei utilizar a fórmula para determinar o coeficiente angular, que é a seguinte, m, esse m aqui é o coeficiente angular, ok? No nosso caso, nós colocamos a letra A, mas é a mesma coisa, tá? Vamos representar a mesma coisa, ok? Então aqui eu vou ter o nosso y2 menos y1 sobre o x2 menos o x1, ok? Então, para determinar fazer esse cálculo aí, para determinar o nosso coeficiente angular, eu vou pegar esse ponto aqui, que já está do jeito que eu quero, onde o zero vai tocar com zero, tá bom? E esse outro ponto aqui também, onde eu vou ter o 5 tocando, né, ele ligando com 2000. Então, o nosso x2 aí vai ser o 5 e o y2 vai ser o 2000. O x1 vai ser 0 e o y1 também vai ser 0. Então, quando você fizer as substituições, você somente vai colocar o 2000 em cima. Não precisa colocar menos 0, né? Afinal de contas, 0 é 0, ok? E esse menos é da fórmula, tá? E o 5 embaixo. Não precisa também colocar o 0, tá ok? E fazendo essa divisão aí, nós encontraremos 400, que é o nosso coeficiente angular, tá ok? Isso daí já mostra pra gente realmente que a alternativa correta é a letra C. Deixa eu dar um destaque aí para essa questão aí. Colocar bem aqui no retângulo. Ok, pessoal? Pronto, tá no retângulo, destacado. Então, realmente, a letra C de casa é a nossa alternativa correta, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi nossa aula. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Participe também do canal para que você possa receber mais conteúdo dentro da área de exatas. E até mais.